Olá, seja muito bem-vindo aos Suplementos para Investir, episódio de número 6, onde investir é onde quero trabalhar. Com vocês, Marcos Friedman. Esse raciocínio de que onde investir é onde quero trabalhar me ocorreu durante estudos que fiz de pensadores de polaridade mais à esquerda, em especial Karl Marx, Saint-Simon. Eles possuem dentro da sua dialética inúmeros apontamentos que são deveras interessantes. Muitas pessoas criticam esses pensadores como se eles tivessem levado apenas contradições em sua escrita, mas eu discordo completamente, visto que inúmeros dos apontamentos feitos por eles são completamente observáveis. Um exemplo para mim que fica de clara existência é a mais-valia. Marx afirmava que a mais-valia é o valor recebido do esforço de um trabalhador pelo empresário, pelo detentor dos meios de produção. Então, no raciocínio dele, ele dizia que o dono das máquinas explorava o funcionário pagando-lhe um salário inferior ao que lhe era produzido. Veja bem, isso na verdade é óbvio, porque se você contrata alguém e ela gera uma quantidade de benefícios, você necessariamente vai querer pagar um valor inferior para que você possa ter lucro. O lucro parte disso. Alguns podem argumentar que isso é injusto. Diversos equipamentos para o açougue, comprar material de escritório para formar uma advocacia, se não for para ter um lucro superior. Para que haveria motivo de correr risco se não fosse possível, num segundo momento, obter mais lucro? A existência da mais-valia é uma espécie de retorno financeiro do risco ao empresário. O funcionário também possui seus riscos. Ele estudou, se preparou, se dispôs a realizar o trabalho. Mas o empresário também possui a sua capacitação, estudo e disponibilização de tempo. Mas o empresário, em momento anterior ao início desse contrato, já havia despendido custo de oportunidade, de também estar empregado e recebendo um salário, e também, muitas vezes, o capital próprio para que pudesse gerar uma empresa que, num primeiro momento, não dá retorno. Em muitos casos, o mais comum é que o empresário, o empreendedor, começou muito pequeno, montou a sua papelaria, por exemplo, a papelaria começou a crescer, durante muitos meses não havia uma receita razoável, mal e mal se pagava as contas, ou até muitas vezes se faziam dívidas, mas quando a papelaria começou a, por exemplo, dar lucro, ele pôde contratar alguém para auxiliá-lo. Então, o empresário correu risco durante muito tempo, investiu muito tempo não remunerado, justamente para ter a mais-valia. Então, se alguém comenta que o funcionário gera muito mais do que ele realmente é remunerado, isso é fato, é o que se busca. Claro, existem extremos, mas é algo completamente observável. Em outro sentido, ele comenta que a evolução tecnológica faria com que se fôssemos substituídos por máquinas que pudessem fazer as nossas funções, e assim seriam necessários menos funcionários para realizar a mesma produção. E que com essa menor demanda de funcionários, em decorrência dessa substituição, se formaria uma espécie de um exército industrial de reserva, várias pessoas, uma oferta muito grande e pouca demanda de trabalhadores. E que essa grande oferta com pouca demanda geraria salários menores. Essa também é uma outra coisa extremamente observável. Nós observamos a substituição de diversos trabalhadores com a evolução tecnológica e, de fato, se não existe alguma especialização nesse funcionário que o torne especial em relação aos demais, ele sofre nas negociações e
recebe um salário menor. O trabalho, o trabalhador é tratado realmente como qualquer outro bem regido pelo preço da oferta e da procura. Hoje existem diversos mecanismos, como salário mínimo, direitos trabalhistas, mas observar que realmente a evolução tecnológica tira empregos e que existe em certos segmentos uma oferta maior do que a demanda e que isso desencadeia um salário menor, não é nada além de uma observação muito nítida do que acontece. E por isso segue-se um outro conselho que é qualifique-se e obtenha alguma patente, né? Se você vai fazer parte em algum momento desse exército industrial de reserva, é bom que você tenha alguma patente, que você tenha, nesse sentido, uma qualificação, um curso a mais, algo que te diferencie em relação aos demais. Isso também é investir, se qualificar e conseguir uma forma interessante de obter renda. E pensando nesse raciocínio da vida do trabalhador dentro da empresa, seja você um empresário ou seja você um funcionário, o raciocínio para a escolha de uma boa empresa deve partir de se essa empresa é realmente boa para se trabalhar. Empresas que têm uma cultura organizacional relevante, em que o funcionário é bem tratado, em que ele tem objetivos relevantes, tem conhecimento para adquirir, tem horário de descanso, realmente ele se sente em um local nutritivo, são empresas que dão melhores resultados financeiros. Se você observar as grandes empresas do mundo, como Google, Facebook, você vê o auge do que poderia ser uma vida corporativa. E eu gosto de pensar que quando eu adquiro uma empresa, eu vou ser um pouco dono dessa empresa. Vai ser de uma parte pequena, mas eu vou ser dono. E eu tenho que ter orgulho de ser dono dessa empresa, de dizer, olha, na minha empresa eu trato bem os meus funcionários. E que pensar que se eu fosse trabalhar lá, seria um lugar que eu estaria satisfeito. Isso é algo fundamental, pois no longo prazo essa cultura vai angariar um crescimento exponencialmente maior do que em outros lugares. Sempre que eu vou investir, eu procuro, dentre vários fatores, se a empresa possui um selo chamado Great Place to Work, que é um bom lugar para se trabalhar, em que é uma instituição que realiza testes em diversas empresas, avalia diversos fatores para descobrir se de fato essa empresa tem uma cultura de excelência, de ensino, de boas práticas, de companheirismo, de relacionamento entre colaboradores. É algo fundamental. Ainda, quando entramos nesses tópicos sobre relação entre trabalho, empresa e relações, percebemos que existe realmente, nesse pensamento de polaridade mais esquerda, uma boa crítica. Realmente existe mais-valia. Realmente o trabalhador recebe um pouco a menos, ou às vezes mais, mas ele recebe menos do que ele produz. E esse é o próprio motivo de sua contratação. E que a destruição criativa, a inovação, acaba retirando trabalho de algumas funções e esse trabalho se amontoa, gerando uma oferta maior que a demanda. Isso é uma crítica extremamente razoável. Mas não existe nenhuma solução palpável atribuída, pois a base do nosso sistema econômico é esse sistema de oferta e procura, e nenhuma outra maneira de atribuir preço e levar a energia das pessoas foi melhor do que essa lei da oferta e da procura. E nos modelos socialistas que se surgiram, isso sempre foi um problema. Na União Soviética, por exemplo, ao invés de usar a oferta e da procura, se reuniam grandes grupos e atribuíam preços para cada produto. Tentavam fazer um planejamento central para cada uma dessas situações. Mas isso é impossível, pois os interesses das pessoas mudam o tempo todo. A inovação acontece o tempo todo. E sem concorrência não existe meio eficaz para você para você saber o que realmente é necessário, em qual quantia, em qual local. Não existe nada tão preciso quanto o mecanismo de oferta e da procura, algo que o socialismo não foi capaz ou nenhuma outra ferramenta de distribuição de preço
foi capaz de oferecer. Não existe nada ainda que consiga direcionar a energia de trabalho num formato transitório, que é o dinheiro, e possibilitar que esse formato seja convertido em um bem, que é esse sistema de oferta e de procura. E esse sistema é tão eficiente porque existe concorrência. Essa concorrência é capaz com que, se, por exemplo, eu tenho uma peixaria e eu vendo o meu peixe a R$ 10, no outro polo, se a pessoa tentar vender o mesmo peixe por R$ 20, isso não vai acontecer. As pessoas vão acabar buscando o meu peixe por 10 ao invés do peixe por 20. Estou eu aqui vendendo meu peixe. E, nesse sentido, o preço vai se estabilizando no valor que eu fui capaz de obter o peixe em primeira mão, do quanto as pessoas podem pagar por ele e do quanto meus concorrentes podem oferecer um valor inferior e também obter lucro. É claro que nós sabemos que a concorrência nem sempre é perfeita. Existem inúmeras fontes de discordância sobre a existência dessa concorrência ideal. Falaremos no futuro sobre monopólios naturais e outros tipos de monopólio, o conluio, o cartel, mas a concorrência, em geral, produz bons resultados. Por isso, finalizando esse capítulo e unificando as ideias centrais, a mais-valia é o retorno financeiro do risco ao empresário. Né? Ele correu o risco antes e agora, porque ele objetivava em algum momento obter algum benefício pelo seu esforço. Qualifique-se e obtenha alguma patente para o Exército Industrial de Reserva. Então, se é comum que sejamos substituídos em algum momento, pelo menos tente avançar e ter alguma preferência dentro desse grande grupo. Empresas boas para trabalhar geram melhores resultados financeiros. Assim, quando for buscar uma empresa, busque se ela tem um selo de qualidade, se ela tem o ISO, se ela tem o Great Place to Work. Busque tanto para trabalhar quanto para investir, ou se você é um empresário, busque esses selos para comprovar que você tem boas práticas. E essa cultura de boas práticas vai te dar melhores resultados. O socialismo produz uma boa crítica, né? Os pensadores de esquerda produzem uma boa crítica ao sistema capitalista, mas não produzem nenhuma solução razoável. Né? Inclusive, o Karl Marx mesmo afirmava que não era possível que surgisse um sistema socialista antes que houvesse um sistema de capital extremamente avançado, que não existe nenhum sistema melhor para gerar riqueza que o capitalismo, mas ele não é o melhor sistema para distribuir. É algo que realmente é uma crítica sensata, mas a eliminação do sistema de preço, oferta, procura e concorrência torna completamente inviável um mercado eficiente capaz de atender às nossas necessidades. Modelos históricos que puderam ser testados, especialmente na União Soviética, através do planejamento central, e não tiveram resultados nem próximos do efetivo. Por isso, sem concorrência, oferta e procura, é impossível estabelecer um mercado. Qualquer dúvida, eu fico à disposição no direct para ouvir qualquer comentário de algo interessante que vocês tenham de apontamento. Um grande abraço e até o próximo episódio.